Estamos contentes porque a maior parte de vós tem sido regular e fiel ao seguir estas palestras e mais uma vez quero agradecer àqueles que me têm enviado telefonemas, mensagens de e-mail. Já agora, se quiserem, eu partilho novamente, o meu e-mail é nobrecordeiro@sap.pt, portanto repito, nobrecordeiro@sap.pt, pois bem, serão bem-vindos os vossos comentários ou eventualmente algumas dúvidas que possam ter. Pois bem, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das profecias e onde ver que isto tem uma relação com o início, portanto com Gênesis capítulo 13 e versículo 15. Pois bem, nós hoje vamos dar continuidade ao estudo de uma profecia que está em Apocalipse 13 e para isso, e como habitualmente, nós vamos orar ao Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui nos encontramos pela fé diante da Tua santa e divina presença. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós podemos abrir a Tua palavra e saber que Tu, através do Teu Espírito Santo, nos vais guiar uma vez mais para não apenas compreendermos, mas igualmente aceitarmos estas poderosas verdades no nosso coração. Ó Senhor, é verdade que algumas destas verdades são talvez de difícil digestão para alguns, mas, ó Senhor, ajuda-nos a amar a verdade como ela é e a aceitá-la, pois sabemos que ela vem de Ti. Ó Senhor, Tu és o Deus da verdade e ajuda-nos a compreender essa mesma verdade, porque estamos a viver dias difíceis na história deste mundo. Estamos claramente a aproximar-nos dos últimos dias e nós sabemos, Senhor, que para o Teu povo, para todos aqueles que querem ser fiéis a Ti, dias difíceis hão de vir, mas nós acreditamos que, tal como aconteceu no passado, Tu ajudaste o Teu povo e ajudarás certamente o Teu povo hoje a vencer essas dificuldades que o inimigo tentará colocar diante de nós. Abençoa-nos neste estudo, Te pedimos tudo e desde já Te agradecemos pela fé também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de estudarmos esta noite a segunda parte do capítulo 13 de Apocalipse, eu gostaria de podermos rever aquilo que nós vimos nestas duas últimas sessões e em particular aquilo que nós vimos ontem. Pois bem, em Apocalipse, no capítulo 12, nós temos a introdução de a mulher que está grávida com a criança e, portanto, isso, conforme nós vimos, se refere a um tempo do Antigo Testamento, porque essa igreja, representada por essa mulher, se refere ao Antigo Testamento. Depois aparece em cena um dragão. E o que é que esse dragão quer fazer? Quer precisamente devorar a criança assim que ela nasça. Pois bem, repararam que esse dragão tem 10 chifres. E depois desse dragão, da apresentação desse dragão com 10 chifres, reparem que, comparando com Daniel 7, e já agora eu vou comparar a primeira parte, em Daniel 7 nós temos um leão, que significa o reino de Babilónia, depois nós temos um urso, que significa o reino da Médio-Pérsia, depois nós temos um leopardo com 4 cabeças, que simboliza o reino da Grécia, depois aparece-nos um quarto animal, que não é mencionado pelo nome, mas que nós podemos identificar como sendo um dragão, que representa Roma, e depois repararam que esse dragão, esse quarto animal de Daniel 7, tem quantos chifres? Tem 10 chifres. Ou seja, quando o dragão de 10 chifres nos é apresentado em Apocalipse 12, imediatamente nós nos lembramos do dragão ou da besta de 10 chifres de Daniel 7. Isto para dizer que estamos ao mesmo tempo, as duas descrições proféticas estão a falar do mesmo evento, estão a falar do mesmo reino. E depois, o que é interessante é que em Apocalipse 12, depois da descrição do dragão que quer devorar a criança e que tem 10 chifres, nos é apresentado que a mulher tem fugir para o deserto e quem persegue a mulher é a serpente, que é outro nome do dragão, e essa mulher, ao fugir para o deserto, aí fica durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isto segundo Apocalipse 12, 13, que comparado com o versículo 6 de Apocalipse 12, significa 1260 dias proféticos, ou seja, 1260 anos. E é interessante que em Daniel 7, nós vimos que depois da apresentação desse quarto animal, desse dragão com 10 chifres, pois bem, surge na cabeça desse quarto animal um chifre pequeno que domina durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja,
quando nós colocamos estas duas profecias em paralelo, e elas são efetivamente paralelas entre si, o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que a mulher tem que fugir para o deserto, para lá permanecer durante 1260 anos, porque atrás dela está a tal ponta pequena a persegui-la. Estão a entender? Portanto, quando nós cruzamos os dados destas duas profecias paralelas, nós chegamos a essa conclusão. Ora, quem é que está por detrás desse poder da ponta pequena? É Satanás. Porque em Apocalipse 12 não nos diz que é o chifre pequeno que está a perseguir a mulher, diz-nos que é a serpente. Ora, a serpente é Satanás. Mas esse poder em Daniel 7, que é representado pela ponta pequena, diz que, portanto, faz guerra contra os santos do Altíssimo. Algo que inquietou Daniel a ponto de ele pedir ao anjo explicação, sobretudo do quarto animal, dos 10 chifres que surgiriam desse quarto animal e sobretudo dessa ponta pequena. Estão vocês a compreender este paralelismo das profecias? É a mesma coisa. Daniel no capítulo 7 e Apocalipse 12, reparem, eu tenho pena porque não temos tempo de aprofundar este estudo mais em detalhe. Eu aqui estou sobretudo interessado em dar-vos a imagem global, para que vocês possam ficar com esta imagem global e um dia, se quiserem, poderem estudar mais a fundo estes assuntos em maior detalhe. Eu preferi fazer esta abordagem porque quando nós vamos mais a fundo nos detalhes, às vezes perdemos de vista a imagem global. Aqui eu quero que vocês vejam a imagem global, ou seja, o que é que estas profecias revelam no seu todo, na sua imagem, portanto, global. Depois, nós vimos em Apocalipse 12 que depois de a mulher fugir para o deserto e de aí estar refugiada durante 1260 anos, pois bem, essa perseguição chega ao fim, porquê? Porque nos diz que a terra vem em ajuda da mulher. Ora bem, depois de a terra vir ajudar a mulher, obviamente que o dragão ou a serpente não fica contente e vai lançar a última guerra, a guerra final. Porque é que nós dizemos guerra final? Porque é a última parte do capítulo 12 de Apocalipse. Vem lançar a última guerra, a guerra final, contra o resto da semente, o resto da sua semente. E é-nos identificado esse resto da sua semente como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. É interessante, a Bíblia nos diz, na sua linguagem profética, que no tempo do fim, quando houver o tempo da última guerra que Satanás lançará contra o povo de Deus, pois bem, esse povo de Deus guarda os mandamentos de Deus. É interessante. Se os mandamentos tivessem sido anulados, como alguns dizem na cruz, quando Jesus morreu, então no tempo do fim, a Bíblia não enfatizaria o facto de que há um povo que guarda os mandamentos de Deus. Estão a compreender? Pois bem, comparando esta profecia de Apocalipse 12 novamente com Daniel 7, nós vemos então que esse pequeno chifre domina durante um período de 1260 anos e depois nos é dito que esse chifre, pois bem, é destruído a quando do estabelecimento do reino de Deus. E nós vimos em Daniel 2 que esse estabelecimento do reino de Deus é nada mais, nada menos do que quando Deus vier na sua segunda vinda com poder e grande glória. Estão a acompanhar-me? Pois bem, nós hoje vamos recapitular um bocadinho mais o capítulo 13, ver aquilo que nós vimos ontem e depois vamos avançar para a segunda parte do capítulo 13. Pois bem, em Apocalipse 13 nós vimos que nós temos também a apresentação de um dragão. E esse dragão tem 10 chifres. Tal como o dragão de Apocalipse 12 e tal como o dragão de Daniel 7. Estamos a falar do mesmo dragão. E depois, em Apocalipse 13, é-nos mencionado um leopardo, um urso e um leão. Só que na ordem inversa. Ou seja, temos aqui a mesma sequência de Daniel 7, um leão, um urso, um leopardo e um quarto animal que se assemelha a um dragão. Portanto, Apocalipse 13 está a repetir a mesma sequência de eventos, a mesma sequência de reinos de Daniel 7, de Daniel 2, porque Daniel 2, através daqueles diferentes metais, segue a sequência Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma. Portanto, Daniel 7 segue a mesma sequência. O leão é Babilónia, o urso é Medo-Pérsia, o leopardo é a Grécia e, finalmente, o quarto animal é Roma. Mesma sequência, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13. Portanto, isto mostra que estas 4 profecias, desculpem a minha repetição, mas eu estou a repetir-me para isto ficar bem claro na vossa mente. Pois bem, estas 4 profecias, Daniel 2, Daniel 7, Apocalipse 12, Apocalipse 13, são profecias paralelas. Não se esqueçam deste ponto, porque é importantíssimo. Aliás, temos outras profecias paralelas, Daniel 8, Daniel 11, mas não vamos estudar essas profecias. Pois bem,
Em Apocalipse 13, então, nós temos, portanto, esta sequência e depois nós temos algo muito interessante. Venham comigo agora a abrir as vossas Bíblias em Apocalipse 13 e eu quero que vejam, por favor, comigo o que aqui está escrito em Apocalipse no capítulo 13. Portanto, no versículo 2, nos é dito que a besta que viera semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e agora reparem na última parte do versículo 2. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Bom, quem é o dragão? Bom, o dragão, em primeiro lugar, é Satanás. Porquê? Porque em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9, já lemos, permitam-me ler novamente, em Apocalipse, no capítulo 12 e no versículo 9, diz: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama quê? Que se chama Diabo e Satanás. Portanto, o dragão é Satanás. Mas não só. Porque nós vimos em Apocalipse, no capítulo 12, que quando a mulher estava grávida e estava a ponto de dar à luz o filho, e vimos que esse filho era nem mais nem menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo, a tal semente prometida em Gênesis 3,15, porque Apocalipse 12 faz eco a Gênesis 3,15, nós já vimos, tem os mesmos elementos, os mesmos 4 elementos. Pois bem, quando nós vimos, portanto, que o dragão se preparava para aniquilar esta criança quando esta nascesse. Pois bem, quem era o poder que estava por detrás? Quem foi o poder? Bom, sabemos que por detrás de tudo isto há o grande dragão. Mas o grande dragão, que é Satanás, estava a servir-se de um meio humano, de um instrumento humano, para poder matar a criança. Segundo o Evangelho de Mateus, nos primeiros capítulos, e nomeadamente no capítulo 2, quem foi o poder que foi utilizado por Satanás para tentar destruir Jesus? Quem foi esse poder? O poder de Roma. E nomeadamente através de um dos seus governantes, Herodes. Está claro este ponto? Então nós podemos dizer que este dragão simboliza o quê? Simboliza Roma. Portanto, o dragão de Daniel 7 simboliza o quarto animal, podemos chamar um dragão, simboliza Roma. O dragão de Apocalipse 12 simboliza Roma. E o dragão de Apocalipse 13 simbolizará o quê? Roma igualmente. Mas a Roma imperial, a Roma pagã, digamos assim. E agora reparem, nesta segunda parte do versículo 2, diz: deu-lhe o dragão, ou seja, a Roma imperial, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Deu poder a quem? À besta. O dragão, Roma imperial, Roma pagã, a dar o seu poder, o seu trono e a sua autoridade à besta. Nós já identificamos quem é esta besta. A besta, aliás, esta linguagem, nós vimos em Daniel 7,17, que os 4 animais, aqueles 4 animais de Daniel 7, simbolizam o quê? Simbolizam reinos. É uma linguagem figurada, uma linguagem simbólica. Pois bem, se os 4 animais de Daniel 7 simbolizam reinos, e esses 4 animais eram, podemos dizer, bestas, porque eram animais muito estranhos, animais híbridos, como eu lhes chamei, pois bem, se eles representavam bestas, esta besta aqui de Apocalipse, se esses animais de Daniel 7, que eram bestas, simbolizavam, portanto, reinos, o que é que esta besta de Apocalipse 13 simboliza? Um reino igualmente. E nós ontem identificámos quem é esse poder. Esse poder é nada mais do que o papado católico romano, que se estabeleceu em Roma. E aqui, reparem no que diz aqui, na última parte do versículo 2, desculpem ler mais uma vez. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que é que está a dizer? Está a dizer que Roma, simbolizada aqui pelo dragão, o dragão de Daniel 7, o dragão de Apocalipse 12, que quis matar a criança, esse dragão é Roma. Este dragão agora deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade à besta. Em termos históricos, eu pergunto, foi isto que aconteceu? Pois bem, o poder de Roma imperial, o poder de Roma pagã, deu o seu poder, a sua autoridade e o seu domínio a este novo poder. Este novo poder surge em Roma, recebe toda a autoridade que Roma tinha, recebe igualmente o mesmo poder, recebe o trono do Império Romano estava sediado em Roma, este novo poder vai ficar sediado em Roma. A autoridade é a mesma, eu já vos disse que o sistema de autoridade do antigo Império Romano era um sistema piramidal, digamos assim, em que no vértice da pirâmide estava quem? A figura do imperador, César. César não é o nome de um imperador, é o nome genérico, é o nome de uma função. Assim como Faraó no Egito também não é o nome de um rei, é o nome de uma função. Faraó, todos eram faraós.
É como presidente. Presidente não é o nome de uma pessoa, é o título de uma função. Da mesma maneira, César era o título da função. Portanto, o imperador, o César, estava no topo da pirâmide. E ele governava, portanto, dirigia governadores. Esses governadores, por sua vez, dirigiam cônsules. Pois bem, recebeu este novo poder romano com sede em Roma, na capital do Império Romano, o mesmo sistema de governo recebeu. Mudou-lhe os nomes, mas a estrutura é a mesma. Os bispos estão sujeitos aos cardeais, os cardeais estão sujeitos a quem? Ao Papa, que é a figura que está no topo da pirâmide. Estão a ver como Apocalipse 13:2 está a cumprir-se perfeitamente? Perfeitamente. Bom, mas nós vimos que, em Daniel 7, que esse poder seria destruído quando Jesus viesse. Bom, agora, reparem comigo, falhou-me este detalhe, eu gostava de vos apresentar este detalhe. Quando nós vimos Daniel 2, lembram-se que os pés da estátua, aquela mistura de ferro era o mesmo ferro das pernas, e as pernas simbolizavam Roma imperial. Se esse ferro se encontra nos pés, o que é que significa? Que há ferro nos pés. Se há ferro nos pés, quer dizer que no tempo dos pés, Roma está presente. Mas está presente agora de uma outra forma, porque agora está misturado com o barro de oleiro. E o que é que nós vimos que o barro do oleiro simboliza? Simboliza o quê? O povo de Deus, a Igreja. Então, Daniel 2 diz-nos que a seguir à queda do Império Romano, ou seja, do Quarto Império, o Império simbolizado pelas pedras, esse reino dura todo o tempo até à segunda vinda de Jesus, quando a pedra será lançada por mãos. Pergunto, nós podemos ver na história que desde a queda do Império Romano foi este poder que dominou e continua a dominar durante todos os séculos até hoje e que vai dominar, segundo Daniel 2, até ao fim do tempo? Absolutamente. Só que Daniel 2 não entra em detalhes. Diz-nos apenas que após o Quarto Império, que se segue ao terceiro, o terceiro segue-se ao segundo e o segundo segue-se ao primeiro. Após o Quarto Império, pois bem, é o tempo dos pés. E os pés duram até à segunda vinda, não entra em detalhes. Esses detalhes nós depois vamos ver em Daniel 7 e vamos ver em Apocalipse 12 e 13. E que detalhes são esses? São detalhes importantes que eu vou referir mais uma vez. Pois bem, em Daniel 7 nos é dito que esse poder, simbolizado pelo chifre pequeno, havia de durar, ou havia de dominar por um período que é dado, um período específico, 1260 anos. Ou seja, quando esse período chegasse ao fim, algo iria suceder. Mas Daniel 7 não nos revela o que é que iria suceder. Bom, diz que, entretanto, a terra ia ajudar a mulher, é verdade. Mas não nos diz o que é que contribuiu para que o poder deixasse de reinar. Ou seja, que a supremacia desse poder chegasse ao fim. Mas sabem que Apocalipse 13 nos diz? Venham comigo ver no versículo 3. Apocalipse capítulo 13 e versículo 3 diz assim: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E agora reparem, no versículo 5 é-nos dito, deixem-me ler o 4 também, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Reparem, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Ou seja, quando alguém adora a besta, indiretamente está a adorar a quem? Está a adorar o dragão. E depois diz, quem é semelhante à besta? Esta pergunta é uma pergunta que não é ingênua, porque esta expressão, quem é semelhante à besta, é decalcada de uma expressão que aparece na Bíblia, onde se pergunta quem é semelhante a Deus. Ou seja, o que é que isto significa? Olha-se para esta besta como se fosse Deus. É importante este detalhe. Depois diz assim, quem pode pelejar contra ela? E agora reparem, o versículo 5 refere durante quanto tempo este poder reinou com supremacia. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias. Já vimos que em Daniel 7:25 diz que este poder, que é o mesmo, esta besta e o chifre pequeno são o mesmo poder, proferia palavras contra o Altíssimo. É a mesma coisa que estamos aqui a falar, é a mesma coisa. E diz que foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfémias e autoridade para agir quantos meses? 42 meses. Quanto é que é 42 meses? 1260 dias. Ou seja, 1260 anos. Estamos a falar do mesmo poder, estamos. Ou seja, o que é que aconteceu a esse poder para chegar ao fim dos 1260 anos e deixar de ter a sua supremacia? É que levou uma ferida mortal. Bom, a minha pergunta é, que ferida mortal foi essa?
Pois bem, no dia 10 de fevereiro de 1798, o general francês Napoleão Bonaparte enviou um dos seus generais, ou melhor, o imperador, melhor dito, que ele era conhecido como imperador. O imperador Napoleão Bonaparte enviou um dos seus generais, o general Berthier, a Roma, com um objetivo, uma missão. E a missão que ele lhe deu é, vais lá e prendes o Papa. E acabas com, portanto, o poder civil. Porque este poder é um poder que nós já vimos que é um poder que é ao mesmo tempo um poder religioso, mas é igualmente um poder civil. Como? Bom, eu disse-vos e mais uma vez faço este desafio. Só tem que ler os livros de história. Porque nos livros de história nos é dito que este poder dominava ou não dominava nos assuntos políticos das nações. Tinha ou não tinha influência na condução política das nações. Os reis na Europa eram subservientes deste poder. Lembram-se da história de Portugal quando nos é dito que o Egas Muniz, para cumprir a sua palavra, pôs uma corda ao pescoço e foi com a sua mulher. Eles foram ter com quem? Com o Papa. Porquê o Papa? Porque o Papa era suposto ser a autoridade que estava acima de todos os reis. Bom, mas isto é apenas um exemplo entre inúmeros exemplos. E os exemplos são às centenas. Portanto, em que durante o tempo da Idade Média, pois bem, este poder religioso, portanto, representado por este poder político ou religioso, dominou a partir de Roma sobre toda a cristandade. Porque a maior parte das nações da Europa depois tornaram-se, enfim, entre aspas, cristãs. Bom, avançando. Diz-nos aqui que o versículo 6, estou em Apocalipse 13, abriu a boca em blasfémias contra Deus. Já vimos o que é que são as blasfémias. O que é que são as blasfémias? É alguém julgar que está no lugar de Deus e, por pensar que está no lugar de Deus, assumir que pode perdoar pecados. Eu pergunto, este poder assume isso? O que é dito do Papa? Que ele é o quê? É o representante de Deus na Terra. Isto é uma blasfémia? Claro que é. Sabem porquê? Porque Jesus Cristo, antes de subir aos céus, disse que iria, mas deixaria outro Consolador, e esse outro Consolador é o Espírito Santo. O verdadeiro representante de Cristo na Terra é o Espírito Santo. Quando um homem se quer colocar no lugar do Espírito Santo, o que é isto? É blasfémia. E mais, blasfémia contra o Espírito Santo. E sabe o que é que Jesus disse? Que de todos os pecados que os homens cometerem, todos serão perdoados, mas há um que não será perdoado, a blasfémia contra o Espírito Santo. Uau! Isto é um assunto delicado, é um assunto grave, se é. Isto é muito sério, muito solene. Este poder, ao afirmar que é Deus na Terra, ou representante de Deus na Terra, está a blasfemar, porque está a colocar-se no lugar de quem? No lugar de Deus. E perguntem se a Igreja Católica mudou a sua disposição de achar que pode perdoar pecados. Eu uma vez falei com um padre e perguntei-lhe. Ele foi subtil. Ele disse assim, Sr. Padre, você não acha que Deus é o único que pode perdoar pecados? Ah, sim, é verdade. Mas espera aí, eu vou-te explicar. Eu disse, então explique lá. Então ele explicou. Bom, sabes, realmente Deus perdoa os pecados, é Ele que só pode perdoar pecados. Mas sabes, nós seres humanos, nós somos fracos, nós não temos muita fé. Bom, até aí eu concordei com ele. E porque nós não temos muita fé, que Deus sabe isso, então o que é que acontece? É que Deus, conhecendo essa fraqueza humana, Ele instituiu a sua Igreja e Ele concede o perdão, mas Ele concede o perdão através da sua Igreja. Então, repara, e depois Ele fez-me uma pergunta, e eu admito, eu confesso que quando Ele me fez essa pergunta, houve ali uns segundos que eu fiquei sem saber qual era a resposta. Ele diz, quando tu pedes perdão a Deus, como é que tu sabes que Deus te perdoa? E eu confesso que houve ali uns segundos que eu fiquei hesitante. E eu pensei para comigo mesmo, boa pergunta que ele me fez. Mas imediatamente, é como se o Senhor estivesse ali presente em mim, veio um raio de luz à minha mente e eu disse, pela fé. Porque a Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Quando eu peço perdão a Deus, eu não tenho que ouvir Deus a falar a mim diretamente. Não tenho que ouvir Deus a falar por intermédio de um representante humano. Eu aceito pela fé que Deus me perdoou, porque a sua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E se eu tenho fé em Deus, então eu aceito que isso é verdade, porque a sua palavra assim o diz. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. E diz também em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos nós de alguém que venha sussurrar aos ouvidos de forma audível que Deus nos perdoou? Não podemos nós ter essa certeza diretamente de Deus? Absolutamente.
Porque se nós não tivermos essa certeza de Deus diretamente e precisarmos de um agente humano, não estamos a exercer a fé que Deus quer que nós exerçamos. E então estamos a desobedecer a Deus. Está claro este ponto? Isto é claríssimo como água. Bom, este poder, diz-nos aqui, vamos retomar o texto de Apocalipse 13. Portanto, diz aqui que abriu a boca em blasfémias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. É a mesma linguagem de Daniel 7, que deixou Daniel preocupado? Absolutamente, a mesma. Portanto, mais uma vez, estou a enfatizar, Apocalipse 13 está em paralelo com Daniel 7. Mas não seja por aqueles animais comuns. Pois bem, foi-lhe dado também, estou no versículo 7, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. É este poder um poder global, poder mundial? Absolutamente. E agora reparem o que diz a seguir, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos? Não, felizmente há uma exceção. E a exceção é mencionada a seguir. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. O que pressupõe que aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro adoram este poder? Não adoram este poder. Amém. Versículo 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro, eu pergunto, durante os 1260 anos que este poder reinou de forma absoluta, levou para cativeiro muitos filhos de Deus? Meus amigos, eu acredito que nenhum registro histórico humano pode relatar na totalidade aquilo que este poder fez. Os massacres, as perseguições, as mortes. É incrível. Creio que só o céu conhece em profundidade o que este poder fez. Estima-se, é uma estimação, é uma estimativa, aliás, estima-se que durante estes séculos de perseguição deste poder, cerca de 15 milhões de fiéis, homens e mulheres de Deus, tenham sido mortos. 15 milhões! Isto é mais do que os 6 milhões do Holocausto. E não se esqueçam que durante o tempo da Idade Média não havia tantos habitantes no mundo como há hoje. Portanto, 15 milhões nessa época eram muitas pessoas. 15... Bom, é uma estimativa, é verdade, eu sei. Mas se calhar até uma estimativa por baixo, porque se calhar até houve mais. Amigos, deixem-me aqui fazer um parênteses para vos trazer algo muito importante à vossa mente. Quando nós lemos Apocalipse 12, qual é a noção com que ficam? Que a mulher, que representa quem? O povo de Deus, essa mulher está a ser perseguida, sim ou não? Sim. Porquê? Porque ela tem que fugir para o deserto. E tem que fugir para o deserto porquê? Venham comigo, por favor, ver mais uma vez. Apocalipse 12, versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Quando é que alguém tem que fugir? É quando alguém está aqui, está a perseguir. A mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela a sustentem durante 1260 dias. Pergunto, estava Deus a ajudar esta mulher? Se estava, o que é que isso significa? Que estava Deus a favor desta mulher, sim ou não? Claro que sim. E agora reparem, versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Quem é que então perseguiu a mulher? O dragão. Quem é que estava a perseguir? O dragão. Quem é que era perseguido? A mulher. A mulher tinha o favor de Deus? Tinha. Isto é o que a Bíblia diz, certo? Agora analisem a história. Durante os séculos da Idade Média, quem era a igreja perseguida e quem era a igreja perseguidora? Roma. A igreja nominal, a chamada Igreja Católica Romana, foi perseguida? Ou era ela que perseguia? Quem é que era então a verdadeira igreja durante estes séculos, segundo a Bíblia? A igreja perseguida ou a igreja perseguidora? A igreja perseguida era a verdadeira igreja. Era essa que tinha o favor de Deus. Não a perseguidora, a perseguida. Está isto claro na vossa mente? Isto não podia ser mais claro. E quem é que estava do lado da igreja perseguidora, segundo a Bíblia? A serpente. Ou seja, quem é que estava por detrás da igreja nominal? Satanás. Uau! Isto é duro, eu sei, mas é a verdade. Milhares, milhões de cristãos pereceram às mãos de um poder que se dizia cristão. Vocês dizem, como é que isto pode acontecer? Como é que pode acontecer? Abel foi morto por quem? Quem era Caim? Um estranho? Um irmão.
Um irmão que clamava quê? Adorar o mesmo Deus que Abel adorava. Os profetas durante o tempo do Antigo Testamento foram mortos por quem? Por um povo que dizia ou que clamava adorar o mesmo Deus que os profetas, de quem os profetas falavam. Estou a mentir. Leiam o Antigo Testamento. Jesus foi morto às mãos de quem? De um povo que supostamente era quem? Era o povo de Deus. Ou ele foi morto na terra do Egito, ou na Filístia, ou em Moabe. Foi morto aonde? Ele foi morto em Israel e na própria capital dessa nação, em Jerusalém, onde estava o templo. Quem é que pôs Jesus à morte? O próprio povo que clamava adorar o mesmo Deus. E durante a Idade Média ia ser diferente? Não foi diferente. Pessoas que diziam ser cristãs foram essas que estiveram na origem da perseguição dos verdadeiros e genuínos cristãos. Aliás, venham ver comigo João 16. João capítulo 16 e versículo 2. Muito importante este texto. João capítulo 16 e versículo 2. João capítulo 16 e versículo 2. Aqui é o próprio Senhor Jesus que fala. E repare o que é que ele diz. Deixem-me ler o versículo 1 primeiro. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas. E quando diz sinagogas, pode dizer igrejas também. Mas vem a hora em que todo o que vos quê? Todo o que vos matar, julgará com isso tributar o quê? Tributar culto a Deus. Foi isso que aconteceu? Sabem, em 1572 houve um dos maiores massacres da história. Esse massacre ficou conhecido como a Noite de São Bartolomeu. Aconteceu em França. Aliás, não foi só uma noite. Nessa noite, milhares de protestantes foram mortos. Mas esse massacre prolongou-se. Sabem o que é que alguns livros de história relatam que aconteceu quando essa notícia chegou ao Vaticano? Que todos os sinos do Vaticano começaram a badalar em sinal de vitória, porque tinham sido debelados uma série de hereges. Ou seja, o Vaticano ficou contente. Porquê? Porque foi uma forma de prestar culto a Deus, matando os hereges. Era isto que acontecia. E reparem, não vai isso ao encontro das palavras de Jesus? Que disse, eu vou voltar a ler novamente, vem a hora em que todo o que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Eu pergunto, isto foi assim com Caim e Abel? Isto foi assim ao longo de todo o Antigo Testamento? Só para mencionar alguns exemplos. Foi assim com o próprio Jesus. Foi assim durante a Idade Média. No tempo do fim, como é que será? Vai ser diferente. Nem pensem. Vai ser igual. Não há nada de novo debaixo do sol. Nada. Aqueles que me conhecem sabem que eu cito muito este texto. Não há nada de novo debaixo do sol. E porquê não há nada de novo debaixo do sol? Porque os intervenientes na história são sempre os mesmos. Deus, por um lado, ele é um agente da história. Não se esqueçam que a história, eu já aqui disse várias vezes, mas repito, a história é o quê? A história, os acontecimentos históricos, aquilo que é visível, são comandados por quê? Pelas forças sobrenaturais e invisíveis que estão a dirigir os acontecimentos nos bastidores. É como, por exemplo, a comparação não é talvez a melhor, mas ajuda a compreender, é como um teatro de marionetes. As marionetes estão-se a mexer, aquelas crianças, sobretudo as mais pequeninas, quando veem as marionetes a mexer, o que é que pensam? Que as marionetes têm vida em si, mas têm elas vida? Não. Alguém está por detrás, ou com uma mão enfiada num trapo, não é? A lidar, ou então a puxar os cordelinhos e, portanto, as marionetes mexem-se. Ou seja, o que é que determina aquilo que acontece no visível, no palco? Há algo que está a acontecer no mundo invisível, ou seja, nos bastidores. Com a história é a mesma coisa. Aquilo que acontece no mundo visível é apenas o resultado daquilo que se passa no mundo invisível. Já vimos vários exemplos sobre isso ao longo deste seminário, certo? Então, o que é que acontece, o que é que vai acontecer no tempo do fim? A mesma coisa, porque os intervenientes da história são sempre os mesmos. É Deus, e a Bíblia diz que Deus não muda. Eu, o Senhor, não mudo, Malaquias 3:6. Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Tiago 1:17 diz que em Deus nem sequer há sombra de mudança, nem sombra de variação. Portanto, Deus não muda. O diabo muda? Não. Jesus disse dele que ele é mentiroso e pai da mentira, ele continua a mentir, é assassino. E depois a natureza humana muda. Como é que é a natureza humana? A natureza humana é a mesma. Nós nascemos como ismaelitas, lembram-se, com uma natureza pecaminosa. Mas quando esta natureza é transformada com o novo nascimento, também é a mesma de sempre. Portanto, sendo que os intervenientes da história são os mesmos, a história, portanto, não há nada novo debaixo do sol.
E, portanto, no tempo do fim será assim. E nós hoje iremos ver que, no fim, vai haver exatamente uma coligação que vem mencionada aqui no capítulo 13, que vai se opor contra o povo genuíno de Deus. Mas vamos avançar no nosso estudo. Vamos voltar a Apocalipse. E nós temos que avançar, porque o tempo urge. Ora bem, deixem-me apenas mencionar o seguinte. Depois desta primeira besta que é aqui mencionada, eis que a partir do versículo 11, no capítulo 13, já agora, deixem-me ainda explicar o versículo 10. Diz assim, se alguém leva para cativeiro, e este poder levou para cativeiro muitas pessoas, para cativeiro vai. E sabe o que é que aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1798? Esse general que foi enviado por Napoleão Bonaparte chegou lá a Roma, prendeu o Papa, na altura era o Papa, como é que ele se chamava? Eu tenho aqui, Pio VI. Ele estava a comemorar, portanto, era o aniversário do seu pontificado, e chegou lá o general Berthier, pegou nele, na comitiva dele, e levaram em exílio para a França, onde ele veio a morrer. Isto em 1798. Ora bem, cumpriu-se esta profecia, aquele que leva para cativeiro vai. Se alguém matar à espada, matou este poder muitos cristãos à espada, sem dúvida. Também é necessário que seja morto à espada. Sabem que aqui a espada tem um significado simbólico também. A espada na Bíblia significa a palavra de Deus, mas não só. Em Romanos 13, não temos tempo de ler, é símbolo das autoridades civis, dos magistrados. Então foi um poder civil que, usando o poder da espada, foi prender este poder. E sabe o que é que aconteceu? A partir de 1798, praticamente não houve nação nenhuma, aliás, posso mesmo dizer, não houve nação nenhuma na Europa que mais desse atenção a este poder. Sabem porquê? Estavam fartos. E há um autor jesuíta que escreveu um livro, esse autor já morreu, mas escreveu um livro muito famoso, The Keys of This Blood, As Chaves deste Sangue. Esse livro foi publicado em 1990. Não me esqueço, foi o ano que eu fui para a Teologia. E esse livro saiu então em 1990 e esse autor jesuíta, portanto católico, claro, escreveu esse livro, e desse livro ele diz que após 1798 as nações, portanto os poderes civis da Europa impuseram 200 anos de silêncio ao Vaticano. É ele que diz. Ou seja, durante 200 anos praticamente este poder não deixou de ter o poder, reparem, está-se a falar com relação ao poder que tinha durante a Idade Média. É que durante a Idade Média era poder absoluto. E provavelmente nós nem fazemos uma pequena ideia, porque não vivemos nesse tempo, como é que este poder foi exercido de forma draconiana, absoluta. Era poder absolutista. E então ele diz, esse autor católico diz que durante 200 anos, pois bem, o poder ficou inativo. E agora reparem, nós já lemos, mas eu vou apenas recordar, diz que essa ferida mortal foi dada. Atenção, a ferida mortal foi dada, mas o poder não desapareceu. O que desapareceu foi a autoridade civil ou política que esse poder exercia sobre as nações. Isso foi retirado. Mas o poder continuou, como igreja, como entidade religiosa. Mas o seu poder político terminou. França foi a nação na Europa que contribuiu para que, portanto, esse poder civil que o papado tinha caísse por terra. Aliás, sabem que isto marca ainda hoje muito a mentalidade de França. Ora bem, vamos continuar agora, vamos agora ver, portanto, esta outra besta. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. É interessante. Vi ainda outra besta emergir da terra. Que terra é esta? É a mesma terra que vinha mencionada em Apocalipse 12, no versículo 16. Bom, já vamos ver que há uma diferença entre a terra em si, e a besta que emerge da terra. A terra é o território. A besta é o poder que surge nesse território. Está claro este ponto? Bom, já vamos ver que território é esse. Diz assim, versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal fora curada. Interessante. Sabem que naquela sequência de bestas que nós vimos em Daniel 7, uma besta luta contra a besta precedente, destrói-a para poder reinar. Depois vem a besta seguinte que luta contra a besta precedente,
arruma de lado, digamos assim, e pode reinar. Com esta há uma coisa que é diferente. Em vez desta besta lutar contra a besta precedente, vai ajudá-la. Esta é uma das características desta nova besta. E depois diz, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra, diante dos homens. Eu tenho pena de não poder aprofundar a fundo todos estes detalhes, mas aqui este fogo do céu faz lembrar aquele fogo do céu que aconteceu no tempo de Elias, quando ele estava no Monte Carmelo, lembram-se? Lá no Monte Carmelo, que Elias fez um desafio aos falsos profetas de Baal, dizendo, clamai ao vosso Deus que deixa fogo do céu. O Deus que responder com fogo vindo do céu, pois bem, esse é o verdadeiro Deus. E eles aceitaram o desafio. Mal sabiam eles onde é que estavam a meter. Porque durante horas a fio clamaram e nunca mais veio fogo. Eles quartejavam-se com lanças e com facas e não sei quanto, devia jorrar sangue deles. A propósito, sabem que os muçulmanos hoje em dia também fazem a mesma coisa, é a mesma coisa. Esquartejavam-se e tal. Depois Elias chegou a uma altura que disse, olha, gritem mais alto, pode ser que o vosso Deus esteja a dormir, e ele, entretanto, se vocês gritarem mais alto, vai acordar. Ele estava, obviamente, a gozar com a situação, com o panorama. Diz, olha, pode estar de viagem e está muito ocupado, portanto, gritem mais alto. Eles gritaram, não deu nada. E depois, finalmente, Elias chegou ao momento e eles disseram, ok, já desistiram, já posso agora fazer eu o teste? Ok, então tragam água. Eu posso imaginar, depois de 3 anos e meio sem chuva, onde é que eles foram buscar a água? Bom, o Monte Carmelo não está muito longe do mar, provavelmente até foram buscar água ao mar. O que é certo é que nos é dito que eles despejaram ali cântaros e cântaros de água sobre o altar, à volta, ficou tudo cheio de água. Estava tudo embebido em água. E nisto, Elias faz apenas um pedido, uma oração. E quando ele acaba de fazer a oração, veio o fogo e consumiu a água, e consumiu o sacrifício, e consumiu as pedras, e consumiu aquilo tudo. Bom, perante esta cena, as pessoas disseram, uau, afinal, Deus é que é Deus. O Deus de Israel é que é o verdadeiro Deus. E vocês sabem o que é que aconteceu aos 400 profetas falsos. Bom, este poder faz uma contrafação disto que aconteceu no Monte Carmelo. Faz descer fogo do céu. E este fogo do céu é também simbolizado em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em línguas de fogo. Ou seja, isto o que é que significa? Significa, portanto, aqui uma contrafação de um poder espiritual. Bom, mas vamos avançar. Seduz os que habitam, versículo 14, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, eu quero que notem isto, sobre a terra, o que é que isto significa? Tem este poder a autoridade mundial para fazer um decreto destes? Absolutamente. Sobre a terra, que faça uma imagem à besta, àquela que ferida à espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fogo à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Tem este poder domínio militar global. Tem domínio militar global. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Tem este poder, um poder económico global, um poder económico mundial. Tem, porquê? Porque determina quem pode comprar e quem pode vender. Se não tivesse um poder económico global, como é que podia fazer isto? Não podia fazer. Então este poder, eu vou recapitular as características. Já agora, se é uma besta, eu vou rever, portanto, as características desta besta. A primeira característica é que, portanto, se diz que é uma besta, e besta é sinónimo, é símbolo de um reino, de uma nação, portanto, esta besta é uma nação, é um reino, é um poder, certo? Segunda característica, este poder surgiria por volta de 1798. Porquê? Porque é depois da outra besta ter levado a ferida mortal que diz, então surge esta. Por acaso na versão portuguesa não diz, mas por exemplo na versão inglesa diz then, ou seja, então, ou seja, no momento em que a primeira besta leva a ferida mortal, por volta dessa altura, esta segunda besta aparece em cena. Eu esqueci-me de vos dizer que aquele período dos 1260 anos começou em 538 da nossa era e vai até 1798. Porquê 1798? Porque foi nesse ano, conforme eu vos disse, no dia 10 de fevereiro, que o general Berthier, enviado por Napoleão Bonaparte, foi a Roma e tomou preso o Papa. Portanto, aí o poder temporal deste reino chegou ao fim. E era por volta desta altura, de 1798, que esta segunda besta apareceria. Portanto, esta segunda característica. A terceira característica é que,
Por volta desta altura, diz-nos aqui o texto bíblico que estava, reparem na expressão, vi ainda outra besta emergir, ou seja, ainda estava a emergir, não estava já, portanto, no seu estado completo de maturidade, estava a emergir. Aliás, no texto de Mateus 13:7, quando fala dos espinhos que cresceram, o termo é o mesmo, ou seja, era uma nação que estava a crescer, a brotar, é um termo ainda melhor, a brotar, a emergir. Ou seja, não tinha atingido a sua maturidade, estava a emergir. Portanto, esta é a terceira característica. Quarta característica, emerge num sítio diferente onde emergiram todas as bestas. E agora reparem, quanto é que eu disse? Vamos na quarta característica, não é? Portanto, emerge num sítio diferente. Vocês lembram-se que aqueles 4 animais, aquelas 4 bestas mencionadas em Daniel 7, todas elas surgiram de onde? Surgiram do mar. E esta besta surge de onde? Surge da terra. O que é que isto significa? Lembram-se o que é que o mar significa? Venham comigo um bocadinho mais à frente, Apocalipse 17:15. Tem aí uma chave para podermos interpretar o que é que significa águas ou mares. Pois bem, em Apocalipse capítulo 17, versículo 15, diz assim: falou-me ainda, as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Então, todos aqueles 4 animais de Daniel 7 surgiram onde? Numa região geográfica do mundo onde há muitos povos, muitas nações, muitas multidões. Se esta besta agora surge na terra e a terra é o que está oposto ao mar, o que é que isso significa? Que iria surgir numa região onde quê? Não havia grande quantidade de pessoas, ou quase ninguém. Quarta característica, esta foi. Quinta característica, não vem diretamente mencionado na Bíblia, mas indiretamente vem. Pensem no seguinte, onde é que emergiram os 2 primeiros animais? Ou seja, o leão e o urso, Babilónia e Medo-Pérsia, na Ásia. O terceiro animal, a Grécia, surgiu aonde? Na Europa Oriental. O quarto, Roma, na Europa Ocidental. O que é que se está a passar? Está a haver uma deslocação para oeste. Eu pergunto, será que esta besta deveria surgir um pouco mais a oeste ainda do que da Europa Ocidental? Certamente que sim, já vamos ver. Sexta característica, pois bem, já referi, mas vou referir outra vez, seria, portanto, um poder global e, em vez de lutar com a besta prévia, pelo contrário, vai ajudá-la. Sétima característica, seria um poder político global, vimos igualmente isso, porque tem domínio sobre toda a Terra. Oitava característica, é um poder económico global, porque pode determinar quem pode comprar e vender. Está claro este aspecto? Nona característica, é um poder militar global, porque tem a autoridade de fazer morrer quem não segue os seus preceitos, a sua orientação. Décima característica, esta besta é contemporânea da primeira besta. Porquê? Porque ajuda, ou seja, vive na mesma altura, no mesmo período de tempo. Ao passo que, com as outras bestas, uma sucedia à outra, a outra sucedia à outra, não eram contemporâneas. Uma era a seguir à outra, a seguir à outra, a seguir à outra. Aqui não, são contemporâneas. Vivem num período da história as duas ao mesmo tempo, as duas bestas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Portanto, esta é a característica número 10. Característica número 11, faz uma imagem à besta. O que é que quer dizer uma imagem? É um retrato genuíno. Bom, vou-vos lembrar só algumas características da primeira besta para ver se a segunda besta tem essas características igualmente. Por exemplo, a primeira besta mudou os tempos. Lembra-se, nós vimos ontem que esses tempos significam os tempos proféticos? Não compete a vós, disse Jesus antes da ascensão, determinar os tempos e as épocas que o Pai reservou da sua exclusiva autoridade. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz, vós bem sabeis os tempos e as épocas. Portanto, esses tempos significam tempos. Como é que este poder fez para mudar os tempos? Pois bem, criando 2 sistemas falsos de interpretação profética. Para quê? Já agora, eu vou-vos falar um bocadinho mais a fundo. Lembram-se de eu ter falado daqueles 2 jesuítas espanhóis que inventaram 2 sistemas diferentes de interpretar a profecia bíblica? Um deles, Luís de Alcazar, de Sevilha, que inventou o preterismo. Pôr a interpretação tudo no passado. O segundo, Francisco Ribeira de Salamanca, outro padre jesuíta, inventou o sistema conhecido como futurismo, que põe os acontecimentos do Apocalipse quase no extremo do tempo do fim. Sabem porquê que eles fizeram isso? Eu vou-vos explicar. Sabem que durante a Reforma Protestante, os reformadores protestantes trouxeram 2 grandes verdades à superfície. A primeira foi a verdade sobre Cristo. Ou seja, revelaram quem Cristo efetivamente é.
Não só disseram que Cristo é Deus, mas Cristo é o Salvador. E como Salvador que é, todo o pecador pode ir diretamente pela fé a Cristo e ser justificado pela sua graça. A justificação pela fé, na graça do Senhor, foi a grande mensagem que os protestantes disseram. Ou seja, não é preciso fazer peregrinações para nós recebermos o favor de Deus. Não é preciso pagar indulgências como os cristãos eram obrigados a pagar para supostamente merecerem méritos de Deus. Os protestantes, os reformadores protestantes vieram dizer isso é tudo falso. Nós somos justificados pela fé nos méritos de Jesus Cristo. Ou seja, enalteceram a pessoa de Jesus Cristo como Salvador da humanidade. Esta foi a grande verdade que eles pregaram. A segunda grande verdade que eles pregaram, sabem qual foi? Sobre o anticristo. E sabem o que é que todos eles quase disseram? Quase todos. Tirando um ao outro que não disse nada, mas também não falou contra. Quase todos eles disseram que o anticristo era o papado. Não se referiam a nenhum papa específico, diziam que era o sistema papal. E eu pergunto, vocês acham que a Igreja de Roma ficou contente com aquilo que os pregadores protestantes andavam a dizer? É evidente que não. E então pegaram nos seus teólogos, nos seus intelectuais e disseram, vejam lá se inventam qualquer coisa. Bom, eu estou a representar, provavelmente não foi assim, mas também se calhar não foi muito longe disto. Eles disseram, façam qualquer coisa que é para nós termos alguma coisa para contrariar o ensino dos protestantes. Então estes indivíduos começaram a estudar, a pensar e vieram com estes sistemas de interpretação. Para quê? Para fazer o mesmo que Nabucodonosor quis fazer em Daniel 3. Deus tinha dito que a profecia iria ser Babilónia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e agora Nabucodonosor vem dizer, não é assim que vai ser. É Babilónia para sempre. Estava Nabucodonosor a querer mudar os tempos? Absolutamente. Estavam estes a querer mudar os tempos ao permitir que se interpretasse a profecia de outra forma? Absolutamente. E sabem uma coisa? Não é que na América os protestantes estão a seguir a mesma interpretação, milhões e milhões de protestantes seguem ou uma interpretação a preterista ou a futurista. Está a América a copiar a imagem da besta? Absolutamente. Mas este poder romano mudou a lei de Deus, aboliu o segundo mandamento que condena o uso das imagens. E porquê? Por razões óbvias. Porque as igrejas estavam cheias de imagens. Quer dizer, quem visse o segundo mandamento no catecismo, imediatamente ia dizer, bom, há aqui qualquer coisa que não está bem. Então, como o segundo mandamento incomodava, bom, o mais fácil é acabar com o mandamento. Bom, na realidade não acabaram, mas foi assim que começaram a ensinar. Em relação ao quarto mandamento que diz que o dia de repouso é o sábado, começaram a dizer, não, já não é o sábado, é o domingo em honra da ressurreição do nosso Senhor. Onde é que na Bíblia diz isso? Não diz em lado nenhum. Mudaram então as leis? Mudaram. Estão os protestantes a fazer a mesma coisa? Estão. Não tanto com as imagens, é verdade, temos que reconhecer, mas com o sábado eles admitem que o dia de repouso dos cristãos não é mais o sábado, como foi para os judeus, mas é o domingo. Então eles a fazer uma imagem à besta? Absolutamente. Outra coisa, misturou-se a Igreja com o Estado no tempo da Idade Média? Absolutamente. Era a Igreja misturada com as nações da Europa, servindo-se das nações da Europa, dos poderes políticos, para levar avante os seus objetivos. Faz lembrar aquela associação que houve no tempo de Acabe, em que Jezabel era a mulher que estava por detrás, ela era filha de um sacerdote Baal e comandava as coisas, comandava os cordelinhos. Acabe era o poder civil e Jezabel era o poder religioso. Não é por acaso que em Apocalipse, no capítulo 3, quando fala de Tiatira, que é o período da Igreja, desse período fala lá de Jezabel, no sentido espiritual. Isto é incrível. A Bíblia é um puzzle maravilhoso. Tudo bate certo. Bom, está os Estados Unidos a fazer isso, hoje em dia? Absolutamente. Bom, eu já estou a adiantar-me. Que poder é este? Deixem-me dar uma última característica, uma 12ª. Este poder teria 2 chifres. Reparem que o cordeiro tinha 2 chifres. Eu pergunto, qual é a nação no mundo que surgiu por volta de 1798 estava a emergir como uma nação, que, portanto, não estava já completamente em lugar, mas estava a emergir, e que, portanto, era uma nação que estava a emergir num sítio diferente, mais a oeste da Europa Ocidental, é só passar o Oceano Atlântico e encontramos a América, mais a oeste. É um poder que se viria a tornar um poder económico global, um poder militar global, um poder político global, que vive na mesma altura da outra besta que, entretanto, cuja ferida foi curada. Que poder é este? Não há dúvidas, amigos. Este poder aqui identificado
ou simbolizado por esta segunda besta em Apocalipse 13, é nenhum outro poder do que a nação chamada Estados Unidos da América. E esta nação, Estados Unidos da América, são eles hoje uma superpotência global? São eles uma superpotência política? São eles uma superpotência económica? São eles uma superpotência militar? Eu não tenho que vos dar dados, pois não. Vocês sabem isso. Tem os Estados Unidos uma grande influência religiosa na política? Uau, se tem. Estão cada vez mais os protestantes, porque a religião tradicional, mais tradicional dos Estados Unidos é o protestantismo. Estão os protestantes a ajudar o catolicismo? Uau, eu podia-vos aqui trazer imensos exemplos. Bom, para terminar, eu gostaria que voltassem a ler comigo um texto. Nós já lemos, mas quero que leiam outra vez, em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. E agora eu quero-vos dar aqui uma imagem global, e com isto vamos terminar. O tempo está mesmo a acabar. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pergunto, quais seriam os meios, escutem bem a pergunta, quais seriam os meios de que a serpente ou este dragão iria usar para fazer guerra contra o resto da semente? Ou seja, contra os últimos remanescentes, os últimos cristãos. É muito simples. A resposta está no capítulo 13. E reparem que aqui a minha versão tem um versículo 18, as vossas talvez isso diga no início, não tem o versículo 18, mas tem no início do capítulo 13, diz, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Sabem porquê que o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar? Porque a areia é aquela parte da terra que faz a divisória entre o mar e a terra. E ele colocou-se ali na areia para, a partir da areia, dominar a besta que iria surgir do mar e a besta que iria surgir da terra. E estas duas bestas, a besta que emerge da terra, do mar, e a besta que emerge da terra, seriam os dois poderes que o diabo vai utilizar para fazer a guerra contra o resto da sua semente. E esses dois poderes é o catolicismo e o protestantismo americano. Não vale a pena olhar para leste, para onde muitos milhares de protestantes estão a olhar hoje, pensando que os últimos acontecimentos vão ter lugar no Médio Oriente ou no Oriente. Os últimos acontecimentos, se vocês querem acompanhar o desenvolver dos últimos acontecimentos, têm que olhar para o Oeste, lá para os Estados Unidos, porque é lá que, resultante de uma aliança entre protestantes e católicos, vai surgir a perseguição global contra o verdadeiro e genuíno povo de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Está este assunto claro na vossa mente? Isto é claro. Já há mais de 1 século e meio que os adventistas, os primeiros adventistas, estudando as profecias bíblicas, chegaram a esta conclusão. E sabem uma coisa? É lógico, nessa altura, muitos foram ridicularizados, porque na altura, e nomeadamente no século XIX, a América protestante era um país completamente anticatólico. E estarem os adventistas a dizer que a América protestante ia fazer uma aliança com o papado, isso era de doidos. Passou-se 1 século e meio. Olhem para a realidade dos nossos dias. De onde é que vai vir então a perseguição? Não é dos muçulmanos. Muitos têm medo dos muçulmanos hoje. Deixa lá os muçulmanos. Bom, são um bocado agressivos, é verdade. Mas a última grande perseguição não vai vir de muçulmanos, não vai vir de budistas, não vai vir de hinduístas, não vai vir mesmo dos ateus, vai vir de pessoas que clamam ser cristãos. E quais são os grandes grupos cristãos que há? O catolicismo e o protestantismo. Nós ainda temos coisas muito importantes para descobrir ao longo deste seminário. Hoje vamos ficar por aqui. Vamos orar. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, porque de uma forma clara tu nos mostraste uma vez mais pela tua palavra quais são os meios, ou melhor, os instrumentos, quais são os poderes de que o inimigo se irá servir, como se serviu no passado de Roma pagã, como se serviu no passado de Babilónia, de Medo-Pérsia, para fazer guerra contra o teu povo. A tua palavra, de uma forma muito clara, mostra quais serão os poderes de que o dragão se servirá para lançar o seu último ataque contra o resto da tua semente, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ó Senhor, ajuda-nos a estar atentos, que os nossos olhos se possam abrir, que nós possamos ver o desenvolvimento dos acontecimentos, nós possamos olhar para o oeste e não para leste, nós possamos pôr os nossos olhos naquilo que está acontecendo nesta grande nação, que já foi o baluarte da liberdade, os Estados Unidos da América, mas que estão perdendo esses valores e estão se unindo cada vez mais com este poder, que foi o poder perseguidor do teu povo durante séculos, durante a Idade Média. Ó Senhor, ajuda-nos a olhar com olhos abertos
iluminados pela Tua palavra, pela Tua profecia e a ver aquilo que está desenvolvendo, porque grandes acontecimentos estão diante de nós. Mas, ó Senhor, da mesma maneira que Tu protegeste os 3 companheiros de Daniel lá na planície de Dura, Tu certamente irás proteger todo aquele que de coração sincero e honesto quiser estar do Teu lado, guardando os Teus mandamentos e tendo a sua fé completamente em Ti. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos coragem, fortalece a nossa fé. Quando esta possa parecer enfraquecer, livra-nos de todo o mal, Senhor, pois isto tudo te pedimos, no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.